Olá, eu sou Márcio Gurgel Pinto Dias, sou estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Uninasal e hoje estou aqui para apresentar um trabalho da atividade contextualizada, a nossa AV1, do módulo B, Organização e Arquitetura de Computadores. Eu venho falar um pouco da definição do que é memória em computação. Vou falar um pouco dos tipos de memórias, as hierarquias e a função de cada memória. Então, basicamente é isso. Eu fiz um resumo bem breve desse assunto que é bem mais complexo do que o que se pode ver aqui. Na verdade, isso é uma reunião de tópicos para posterior aprofundamento do assunto. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima. Bem, o que vem a ser memórias? Como o termo já diz, as memórias elas são componentes essenciais para o funcionamento do sistema operacional de um computador, onde os processadores são auxiliados por ela no armazenamento de dados. Esses processadores, através da interação humana, leem e escrevem suas informações, inserem seus dados e lá eles permanecem temporária ou permanentemente. Ainda continuando aqui sobre a definição do que é memória, nós percebemos alguns tipos de memória específicas e cada uma delas tem também a sua função específica quanto à velocidade de acesso aos dados que ali foram armazenados. Também teremos acesso a informações sobre custo e capacidade de armazenamento. E essas memórias, elas variam bastante conforme nós vamos se inserindo mais no conhecimento acerca dessas características da memória, como nós vamos ver a seguir. Enquanto o computador está ligado e em funcionamento, executando seus programas, há um fluxo de informações bastante intenso dentro, digamos assim, das unidades de processamento e armazenamento de dados. Vimos que cada tipo de memória tem uma função específica dentro de uma hierarquia de funcionalidade. Muitos dados são recebidos por esse processador e esses dados precisam ser organizados, administrados, a fim de que possam rapidamente ser liberados pelo sistema e evitando que haja uma sobrecarga de armazenamento e processamento de dados. Eis a função das memórias. A pirâmide hierárquica apresenta 4 níveis de importância, desde sua base até o topo. As memórias são inseridas nesses níveis, a começar pelos registradores ao topo, que são elementos superiores, dada a sua importância referente à maior velocidade de transferência dentro do sistema. Maior custo, porém menor capacidade de armazenamento. E são utilizados na execução de programas de computadores
disponibilizando um local para armazená-los. Todos esses dados. Essas memórias são pequenas e estão localizadas dentro da CPU. Em seguida, logo abaixo, no segundo nível desta pirâmide, nós temos o cache, cujo custo é altíssimo em comparação às memórias de menor nível e tem uma capacidade maior de armazenamento que os dos registradores e uma velocidade alta. A memória principal, que fica logo abaixo, armazena informações enquanto o computador realiza operações. Sua velocidade é mais lenta que o cache e não pode ser acessado por nenhum usuário. Porém, é utilizado diretamente pelo mesmo. Por último, na base da pirâmide, nós temos as memórias não voláteis, ou seja, aquelas memórias em que, independentemente do desligamento da energia, continuam funcionando ou mantêm suas informações salvas. Exemplos de memória secundária são os cartões SD, os hard disk, o CD ou DVD, o SSD. Tipos de memória. Os tipos de memória podem variar bastante quanto à velocidade de acesso aos dados, custo e capacidade de armazenamento. A começar no topo, como já havia falado, nós temos os registradores, que são um conjunto de unidades de armazenamento localizados no interior da CPU. Esse tipo de memória tem uma característica temporária e geralmente é usado pelos processadores quando estes mesmos executam suas instruções. Sabe-se que dentro de um processador nós temos 3 elementos básicos, dentre eles a unidade de controle, a unidade lógica aritmética e os registradores, que já foi citado anteriormente. Logo em seguida, para lembrar, nós temos o cache, que é um tipo de memória que armazena partes da memória principal, né? E a sua função basicamente é evitar que o processador busque de forma repetida um mesmo dado, guardando este dado para uma ocasião posterior. Isso facilita a busca e otimiza a velocidade de processamento. Logo em seguida, nós temos a memória RAM. Basicamente, nós temos 2 tipos de memória RAM. Uma é estática e a outra dinâmica. Essa segunda é um pouco mais complexa e mais lenta que a memória RAM. Precisa receber a atualização da informação constantemente para permanecer armazenados os dados. Essa memória, ela pode ser chamada de memória principal ou memória aleatória. Esses 3 tipos de memória citados anteriormente, eles estão dentro de uma categoria de memórias chamadas memórias voláteis, ou seja, se você desliga a energia, você perde os dados que ali foram guardados. Na base da pirâmide hierárquica que foi citada anteriormente, nós temos a memória não volátil ou secundária.
Dentre esses tipos de memórias secundárias, nós já citamos anteriormente, e são memórias de menor velocidade, tem um custo por bit menor também, mas a capacidade de armazenamento é o oposto das memórias que estão localizadas no topo ou próximo dele.